Não dá para a gente entender Pentecostes sem nós entendermos quem é o Deus do Pentecostes. A Escritura começa em Gênesis capítulo 1, versículo 1, nos apresentando Deus. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Olhe para tua irmão, para a pessoa do teu lado e diga assim: só há um Deus. Diga: o Criador dos céus e da terra. Só há uma revelação, a palavra de Deus. Só há um programa, o reino de Deus. Só há um propósito, a glória de Deus. Só há um livro em que podemos confiar, a palavra de Deus, a Bíblia. Amém? A Bíblia começa falando que no início de tudo, Deus já existia. E Deus, portanto, Ele é o Criador de todas as coisas. Mas quando você vai lendo o livro de Gênesis, você percebe que Deus criou todas as coisas pela palavra. Então quero dizer para você que as filosofias humanas estão todas erradas. O ateísmo está errado, porque no princípio Deus. O politeísmo está errado, porque só há um Deus e não muitos. O panteísmo está errado, porque o panteísmo diz que tudo é Deus. E Deus não é tudo. Deus é Deus que criou todas as coisas. Ele existia independentemente a matéria e tudo que Ele criou. O materialismo é um erro, porque Deus fez a matéria e não é composto dela. O fatalismo é um erro, porque as coisas não acontecem pelo acaso e sem direção. Mas todas as coisas, diga todas as coisas, acontecem pela vontade soberana de Deus. Amém? Quando você lê o livro de Gênesis capítulo 1, você sabe que Deus criou todas as coisas pela palavra. João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo é palavra. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Quem criou todas as coisas, irmãos? Deus através de quem? De Jesus. Paulo diz aos Colossenses, falando de Jesus, Ele é o Criador de todas as coisas. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Amém? Eu gosto do original, porque esta palavra feitura no grego é poema. No grego, poel é fazer, poema é o resultado de quem fez algo. Diga para a pessoa do teu lado: você é um poema de Deus neste mundo. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, Ele é o Criador de todas as coisas. Você pode até achar que você não tem valor, mas para Deus você é um poema dele para o mundo, uma expressão do seu amor. Foi Ele quem te criou, quem te dotou de dons, de talentos, de características físicas, anatômicas, estereotipadas, mas interiores. Deus te fez como um poema. Mas quando você olha para o livro de Gênesis, a gente fica atônito para saber quem é esse Deus. Eu quero dar para vocês alguns detalhes. Eu já falei para vocês, certa vez eu preguei mais voltado para os aspectos científicos de Gênesis, mas eu acho muito pertinente. Para você ter uma ideia de quem é esse Deus que fez os céus e a terra. Você sabia que a distância da Terra ao Sol é 93 milhões de milhas?
Não dá nem para mensurar isso, né? O Sol, cuja velocidade da luz é quase 300 mil quilômetros por segundo. Para vocês terem uma ideia, para a luz viajar da Lua na Terra é 1,5 segundos. Rápido ou não? Da Terra ao Sol, do Sol na Terra, 8 minutos. A próxima estrela, a mais próxima da Terra, fora o Sol, 4,4 anos. Vocês querem saber o tamanho desse Deus? Sabe, queridos, se você considerar a distância entre a Terra e o Sol, 93 milhões de quilômetros, como uma folha de papel, se você considerar a próxima estrela, da Terra a próxima estrela, dá uma pilha de 25 metros de altura. Se você considerar a galáxia que nós vivemos, a Via Láctea, 500 quilômetros. É como se você pusesse uma folha de sulfite em cima da outra, na distância daqui ao Rio de Janeiro. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: Deus é muito grande. É tão grande, para vocês terem uma ideia, para você medir o tamanho de uma galáxia, os astrônomos, os cientistas usaram uma medida muito grande. Não dá para você medir em metro, em quilômetro. Eles medem em quiloparsec. O que é o parsec? Quilo é 1000, né? 1 quilo são 1000 gramas. O que é um quiloparsec? Que medida é essa grandona demais? O parsec é 3,26 anos-luz. Agora imagine o seguinte: você numa nave viajando a 300 mil quilômetros por segundo. Durante um ano. É longe ou não? 1 quiloparsec é 1000 vezes isso. 3,26 anos-luz. Vocês sabem qual é o tempo que a luz demora para atravessar a nossa galáxia? 9.780 anos. A nossa galáxia, só essa. A luz, eu não estou falando de uma Ferrari, eu estou falando de 300 mil quilômetros por segundo. E você sabe o que os cientistas dizem? A nossa galáxia tem 100 bilhões de estrelas. E os cientistas dizem que no universo, que é finito, tem 100 bilhões de galáxias. Olha para o teu irmão e diga: eu já me perdi. Não dá para fazer essas contas. E a Bíblia diz que todo o universo está na palma da mão de Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo. Tudo isso que Ele criou está na palma da sua mão. E a Bíblia diz que Ele conhece cada uma delas e lhes chama pelo nome. Mas o que isso tem a ver com Pentecostes? Isso tem a ver com Pentecostes, queridos, porque esse Deus tão tremendo, que criou todas as coisas pela palavra, decidiu se revelar. E a Bíblia diz que quando Deus chama Abraão e faz uma aliança com ele e com a sua descendência, a história passa, você conhece Abraão, foi pai de Isaac, Isaac de Jacó, Jacó de José. O povo de Israel cresce no Egito durante 400 anos e já é uma nação numerosa. E um rei se levanta que não conhecia a José e persegue e escraviza o povo judeu. E Deus, com mão poderosa, o Deus da aliança, tira o povo de Israel do Egito e o leva através do Mar Vermelho. A saída do povo de Israel lá do Egito aconteceu numa noite chamada de Pessah, a
Páscoa em que Deus, por causa do sangue do Cordeiro no umbral da porta, liberta o povo do Egito. 50 dias depois, este povo está no pé do Monte Sinai. Moisés vai para a presença de Deus e traz a lei. No primeiro Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, Moisés traz as tábuas da lei, traz a palavra de Deus, a primeira revelação para o povo da aliança. Olhe para a pessoa do teu lado. A palavra de Deus, a Torá, é a instrução perfeita de como o homem deve conviver com o Deus da aliança. E quando Moisés sobe para Deus falar com ele, o povo diz assim: pode dizer o que é que Deus quer, porque nós cumpriremos tudo. Primeiro mandamento qual é? Como? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força. Mas diz também: não terás outros deuses perante mim. Porque o amor mais profundo é a adoração. E quando Moisés desce com as tábuas, o povo já havia pecado na primeira lei. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: a lei é perfeita, mas nós somos imperfeitos. E o primeiro Pentecostes provou que o homem, por mais que ele queira, ele jamais chegaria ao padrão que Deus exige. E no dia do Pentecostes, 3.000 morreram. Porque enquanto Moisés estava recebendo a lei, a Torá, a instrução, o povo estava adorando o bezerro. Mas, diga assim: Deus nunca desiste do seu propósito. Glória a Deus. Passaram 1500 anos. E João capítulo 1 diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E no versículo 14 diz: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Amém? Diga aí: a palavra se fez carne e habitou entre nós. Amém? Deus não desistiu, Ele mandou a palavra lá no primeiro Pentecostes. E o povo de Israel muitas vezes quebrou os princípios da Torá. Mas Deus ainda continuou querendo se revelar. E de repente, a palavra que estava em rolos de lei se torna uma pessoa de carne, que as pessoas podiam ver, que as pessoas podiam tocar. E você sabe o que é a palavra? Olha para a pessoa ao teu lado e diga: agora você vai aprender uma revelação. Porque a língua hebraica é a língua de Deus, meu querido. Ela revela, é a única língua em que a palavra tem um sentido, mas cada letra tem um sentido também. Na nossa língua abecedária, o que o A significa? Nada. E que o B significa? Nada. E o C? Nada. Vai de A a Z, nada. Só tem sentido quando as letras se juntam e elas formam uma palavra. O hebraico não é assim não. Cada letra significa uma coisa. O Aleph, por exemplo, significa chefe. A palavra Aleph é portanto, o primeiro. Aluf é o chefe. A letra Aleph é a letra do nome de Deus. El significa chefe. Amém? Beit, a segunda letra, Beit, da onde veio beta no grego, B no português, porque o hebraico é a raiz de tudo isso. Significa casa.
significa templo. Então, por exemplo, a palavra pai, Av, significa o chefe da casa. Entenderam o que eu estou dizendo? A palavra Ben, filho, significa a semente da casa. O hebraico é uma língua maravilhosa. E o que significa davar, que é a palavra? Diga davar, diga palavra, diga Jesus. Eu vou te explicar aqui o que a palavra davar significa. A primeira letra é Delet, diga Delet. Delet é porta. Beit, diga Beit, é casa, diga templo. E diga Resh, significa cabeça. Jesus disse, eu sou o caminho. Ele é a palavra, é a porta para a casa do cabeça do universo. A palavra de Deus, Jesus, é a porta. Em primeiro lugar, quando ele se torna homem, ele é literalmente a porta por onde veio a presença de Deus, o cabeça do universo, aquele que criou este universo incontável, que nós não podemos mensurar. Ele abriu um portal através do qual ele trouxe a sua presença. Ele habitou entre nós. Diga para a pessoa do teu lado, a palavra que criou todas as coisas veio morar com a gente. Quantos querem morar com Deus um dia? Só tem um jeito: entrar pela porta. A porta que nos leva à presença, à casa, ao templo, ao trono do cabeça. O Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Aquele que sustém o universo na palma da sua mão. Diga para a pessoa ao teu lado, a tua vida não está solta no espaço. Você está descansando na mão poderosa do Criador, amém? Que coisa linda, aplauda ao Senhor. Você tem que se expressar, você tem que liberar essa alegria, essa gratidão. E acontece que Jesus, portanto, é a palavra. Lá no Pentecostes, primeiro a palavra veio em forma de tábuas de instrução. E Deus muitas vezes olhou para o povo de Israel que quebrava os princípios e dizia assim, um dia eu vou colocar as minhas palavras, ou a minha Torá, no coração. E para que ele pudesse fazer isso, primeiro ele tem que mandar Jesus para habitar entre nós. E ele manifestou quem era Deus. A própria palavra de Deus. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou o próprio Deus. Mas um dia Jesus estava lá com os seus discípulos. Ele começou com uma conversa esquisita. Ele falou, vou ter que ir embora. E os discípulos começaram a ficar chateados. Que história é essa? Que negócio é esse? Nós largamos todas as coisas para te seguir. Agora o Senhor vai embora e vai nos largar aqui. Ele disse, mas eu enviarei o Consolador. Ele habita convosco, mas estará dentro de vós. Ele diz, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece. Jesus disse, o primeiro estágio da revelação veio na Torá. O segundo estágio da revelação veio na presença da palavra no meio dos homens. Mas existe um terceiro nível de revelação, que é quando a palavra vai estar dentro de cada um. Porque Jesus, ainda que fosse a manifestação de Deus, ele estava restrito ao tempo, ao espaço. Mas haveria um terceiro nível da revelação, quando a palavra ia entrar nos corações. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim, agora ele vai começar a pregar do Pentecostes. Porque Jesus morreu para cumprir as Escrituras, e ele ressuscitou ao terceiro dia, como as Escrituras diziam.
E ele mandou os discípulos esperarem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. E a promessa que ele diz, está lá em Atos capítulo 1, verso 8. E recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, em Jerusalém, em Judeia, em Samaria, e até os confins da terra. Olhe para a pessoa ao teu lado, você está vivendo no tempo de Pentecostes. Os discípulos não entenderam o que era aquilo. Eles não entenderam que poder era esse, para que aquilo existia. Mas 50 dias depois da ressurreição de Jesus, havia uma grande multidão em Jerusalém, porque 3 festas eram festas de peregrinação que todo judeu tinha que subir a Jerusalém. Pêssar, Páscoa, Pentecostes, Shavuot e Tabernáculo, Sukkot. Então tinha gente em todo lugar. Como eu disse, eles vinham para trazer uma oferta de primícias no templo. Mas naquela hora, eles não estavam no templo, eles estavam no cenáculo. Eu até conversei com o Coraiola, a gente almoçou, e eu comecei a contar da palavra que eu ia pregar hoje. Ele falou, nós vamos pregar a mesma palavra. Falei, Deus está querendo falar ao povo. E quando o Espírito Santo veio, eles estavam numa refeição. O cenáculo é um lugar de almoço. E eles estavam lá. E a palavra diz que de repente veio um vento impetuoso, e o céu se abriu. E línguas de fogo desceram, e eles foram cheios do Espírito Santo. Diga assim, este é o terceiro estágio da revelação da palavra. Diga o primeiro, pela Torá, no primeiro Pentecostes. O segundo, com a própria pessoa de Jesus entre os homens. Diga o terceiro, quando a palavra entra nas pessoas. E a palavra diz, recebereis poder ao descer o Espírito Santo. Quantos aqui creem que o Espírito Santo é poderoso? Querido, esse poder todo que eu te falei, criativo, o Pai ordenou, o Filho realizou e o Espírito Santo supervisionou. Porque lá no Gênesis está aí, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O poder de Deus é o poder criativo. Então eu quero que você saiba que quando você aceita Cristo Jesus e o Espírito Santo vem sobre a tua vida, você se torna uma pessoa que é um canal de um poder que ninguém pode comparar. Um poder extraordinário para transformar o mundo. Amém ou não? Se você entrou aqui com medo hoje, eu quero te dizer que o Espírito de Deus habita em você. E quando o Espírito de Deus habita em você, ainda que haja fraquezas na sua vida, a Bíblia diz que Ele vai te transformando até que você seja cheio dEle e o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. E para que Ele entra em mim? Para fazer de mim uma testemunha. Diga para a pessoa ao teu lado, o propósito de Deus não é fazer de você um espectador, é fazer de você uma testemunha. E o poder deste Deus, que é o poder que criou todo o universo, está dentro de nós. Jesus disse, ele habita convosco, mas estará dentro de vós. Você que já recebeu o Espírito Santo, que já deu a sua vida para Jesus, onde você anda, você leva a presença de Deus. E a primeira coisa que a gente precisa saber é que o Espírito é santo. Então ele vem e entra dentro de corpos pecaminosos e começa a purificar, a santificar. Isso é um processo que dura a vida inteira. Cada vez mais Ele vai atuando e o poder dele vai se manifestando, para que você seja uma testemunha fiel de
quem é Jesus. Porque Jesus disse assim: vocês serão minhas testemunhas. Testemunha do quê? Olha para a pessoa do quê? Diga, qual que é o seu testemunho? Do que você tem que falar? Porque, gente, tem muita gente que pensa que o testemunho é de si mesmo. Tem gente que acha que porque tem uma conquista, porque conseguiu de alguma maneira. É óbvio que uma testemunha não pode falar de algo que não experimente, porque todos os discípulos andaram com Jesus, tocaram em Jesus, viram Jesus, eles foram testemunhas oculares. E o Espírito Santo agora vai fazer de você uma testemunha ocular daquilo que Deus é neste mundo. Você, se ainda não viu o poder de Deus na sua vida, vai ver, vai experimentar. E quando você falar, vai falar do que vive. Mas o objeto do meu testemunho não é o que eu sou, é quem Ele é. Amém? Moisés foi instrumento de trazer a Torá. João 17 diz: a lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém? Agora você que é aquele que é o tabernáculo, o templo do Espírito Santo, deve ser testemunho da graça e da verdade em Jesus Cristo e do poder do Espírito Santo. Amém? Toda testemunha adora. Toda testemunha entende que o nosso chamado é exaltar a Cristo. Importa que eu diminua e que Ele cresça. João Batista entendeu isso. Queridos, Deus me deu uma mensagem que um dia eu vou pregar aqui, que fala o dia que o querubim virou um demônio. Lúcifer, no dia em que ele foi criado, a música foi criada. Vocês sabiam disso? Lúcifer foi criado para adorar e exaltar a Deus. E no dia que ele foi criado, você lê o texto de Ezequiel, os instrumentos musicais todos foram criados. E ele era um instrumento maravilhoso de adoração. A criatura mais próxima do trono brilhava, tinha brilho a ponto de seu nome ser Lúcifer, o iluminado. Mas um dia, ele olhou para si e disse: o quê? Por que eu fico adorando a Ele? A partir de hoje, eu vou ser adorado. No dia em que ele saiu do propósito de adorar e falou: agora a adoração é para mim. A Bíblia diz, Jesus disse: eu vi Satanás caindo do céu como um raio. Literalmente 300 mil quilômetros por segundo. Velocidade da luz. Judas diz que aos anjos que não guardaram seu domicílio foram lançados no abismo, onde permanecem em cadeias. Querido, quando você deixa de ser um adorador, templo é lugar de adoração. Quando Deus entra no teu espírito para habitar em você, é para receber adoração no seu corpo. E você então começa a se tornar o objeto de adoração. Por isso que os músicos são tão tentados a deixarem de dar adoração para Deus e começarem a atrair para si espetáculos. Pessoas assim caem do seu propósito e ficam em cadeias. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: testemunha é aquele que existe para adorar a Deus e para levar as pessoas a uma adoração ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? A igreja, portanto, ela nasceu em Pentecostes. E o objetivo, o chamado, o propósito, a missão, o programa da igreja é qual? Revelar a palavra através do poder que o Espírito nos dá
para realizar coisas. Diga para a pessoa ao teu lado: você não foi chamado para levantar muros. Você foi chamado para construir pontes. A palavra igreja, eclesia, vem do grego kletos, chamado ek, de dentro para fora. Igreja pode até ter 4 paredes, mas a sua missão é expandir a palavra de Deus, para ganhar o mundo, para transformar as nações, para transformar os indivíduos, fazendo cada um de nós, da nossa vida, um templo de adoração para o Rei dos Reis. Amém? Glória a Deus. Quantos querem fazer parte desse programa? Quantos querem fazer parte dessa missão? Quantos querem estar livres para adorar ao Deus dos deuses, ao Rei dos Reis? Amém? E o verbo se fez carne, Jesus veio, e o Espírito entrou dentro de nós, e ser-me-eis testemunhas. Você sabe qual que é a palavra grega para testemunha? Mártir. Espera lá, como é que é? Mártir. Mas o que é um mártir? Alguém pode me definir o que é mártir? Alguém sabe o que é mártir? É alguém que sofre, não, que morre pela sua fé. Mas por que essa palavra significa isso? Se a palavra significa testemunha. Porque, meu querido, a igreja primitiva nasceu debaixo de muito poder, mas de muita perseguição. Acontece que aqueles camaradas, eles não estavam nem aí se eles iam morrer. O apóstolo Pedro, o gargantão, o falador, o paroleiro, disse para Jesus, antes do Espírito Santo estar nele: olha, eu te sigo, vou até onde for, ninguém vai te matar, porque eu não vou deixar. Quando Jesus revela que ele ia morrer, Jesus falou: Pedro, ainda antes que o sol nasça, você vai me negar, que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Diga para a pessoa ao teu lado: ninguém pode enfrentar o reino das trevas por si mesmo, mas diga: pelo poder do Espírito Santo, você pode pisar na cabeça da serpente. Amém? Ninguém vai impedir. O mesmo Pedro que fugiu, quando veio o Espírito Santo sobre ele, e ele foi trazido para arguir, porque ele estava pregando sobre Jesus, ele disse: olha, eu não posso deixar de falar das coisas que eu tenho visto e ouvido. E deram-lhe uma coça, e ele saiu com intrepidez, pregando o poder de Deus e a salvação em Jesus. Testemunha se tornou um sinônimo de quem morre por. Você foi chamado para testemunhar de Jesus. Quantos estão prontos para morrer por Ele? Hoje, tem gente morrendo por Jesus. Hoje, no mundo islâmico, em países cuja mentalidade é inimiga de Cristo, eles matam as pessoas simplesmente porque não negam a Jesus. No Iraque, na Síria, no Irã, no Egito, muitos cristãos coptos sendo perseguidos e mortos por causa da sua fé. Eles estão prontos para ser mártir. Olhe para a pessoa do teu lado: e você? Você está pronto para ser mártir? Quantos aqui seriam capazes de morrer pela sua fé? Se você é capaz de morrer, então você tem que ser capaz de viver pela sua fé. Deus está querendo levantar um exército de pessoas cheias do Espírito, que não tem vergonha de falar do nome de Jesus, onde estiver. Não tenha vergonha, deixa o Espírito Santo usar a sua vida, deixa o Espírito Santo te dar ousadias para fazer os prodígios e sinais. Porque Deus quer te usar, porque ninguém está atrás de uma religião. As pessoas querem ter um encontro com Deus. E Deus mora na sua casa, que é o seu templo. Olha para a pessoa do teu lado: você é o templo da habitação de Deus. O que era Jesus mesmo, irmãos? Era a porta para a casa, para a presença
do cabeça. E agora, Jesus habita em você, porque fala, não, mas não é o Espírito Santo. Mas Romanos fala, o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Diga para a pessoa do teu lado, Jesus habita em você agora. E Ele continua sendo a porta para a presença de Deus. Querido, você não é qualquer coisa. Você é o canal, é o portal neste mundo para liberar a presença de Deus. Você é o canal neste mundo para levar as pessoas a Deus, amém ou não? Você é o Filho de Deus. E quem habita em você é o Criador do universo. Você pode aplaudir o Senhor? Você pode dizer, eu creio. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas. Diga, testemunha é quem experimentou quem é Deus. Diga, testemunha é quem está disposto a morrer pela sua fé. Amém? Você está disposto a isso? A primeira coisa que você tem que morrer para a sua carne. Porque existe uma luta tremenda. Satanás sabe que ele não pode impedir o propósito de Deus. Então o que ele procura fazer? Ele procura diminuir a nossa fé. Ele procura apagar o Espírito Santo em nós. Para quê? Para que ao invés de fluir a fé, a esperança, o amor, a autoridade, a ousadia, flua o quê? O medo. E quando o crente vai ficando com medo, vai perdendo a fé, ele vai se entregando à carne e vai cada vez mais deixando de revelar Jesus. Olha para a pessoa do teu lado. Religiosidade cria muros. Diga, o Espírito de Deus constrói pontes. Deus está te chamando e a Bíblia fala, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Diga, Jerusalém. Primeiro fala da visão de Deus de alcançar o povo judeu. Paulo tinha essa consciência, ele ia nos lugares, primeiro ele pregava para os judeus, depois ele ia para os gentios. Mas Jerusalém também fala da cidade que você vive. Diga para as pessoas do teu lado, diga, aqui em São Paulo, Deus tem gente que vai ser transformada pela tua vida. Diga, aqui em São Paulo, diga, começa na tua casa, seus amigos, as pessoas que você nem conhece, vão ser transformadas por essa inversão radical, por essa revolução de graça, pelo poder de Deus liberado na vida dos crentes. Então levanta, igreja, sai do marasmo, deixa o Espírito de Deus operar na tua vida. E saiba de uma coisa, começa na tua vida, na tua casa, na tua igreja, na tua cidade e vai se expandir. Diga assim, Deus quer expandir o seu reino através da sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muita gente falando mal da noiva. A noiva é a igreja de Jesus. Ela está rota mesmo. Mas ainda é a noiva de Jesus. Muitas instituições se levantaram, começaram, instituições para-eclesiásticas, vêm e vão. Às vezes começam por causa da visão de um homem. Esse homem passa e ela morre. Não dá continuidade. Mas a igreja faz 2000 anos que o diabo se levanta contra ela e ela continua. Sabe por quê? Porque a igreja é o propósito de Deus para o mundo. Deus nos chamou para alcançar o mundo. Começando da nossa vida, começando da nossa casa, começando da nossa igreja, começando da nossa cidade. Diga, Jerusalém, a minha Jerusalém é São Paulo. Diga, o São Paulo vai ser abalada pela palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Amém, queridos? Deus quer fazer essa obra em São Paulo.
Judeia. Nem todos foram chamados para Jerusalém, alguns foram chamados para Judeia. Às vezes Deus vem, tira você de uma cidade, leva para outra cidade, e você pensa que isso aconteceu por conta de portas de emprego, negócio que se abriu, mas lá na eternidade Deus já sabia o lugar onde você seria plantado para fazer diferença. Quantos aqui nasceram fora da cidade de São Paulo? Levante as mãos. Veja o que eu estou falando. A grande maioria. Quantos aqui nasceram fora do estado de São Paulo? Olha, gente, por que você não ficou no seu estado? Porque Deus é Senhor da tua vida. Ele te tirou para colocar no lugar onde você vai ser luz. Querido, eu quero te dizer uma coisa. O propósito da igreja é alcançar o mundo. E você, muitas vezes você pensa que o teu propósito é trabalhar, é ganhar dinheiro, é fazer alguma coisa. Não, isso é o instrumento. O propósito de Deus para a tua vida é revelar a palavra dele, que é Cristo, através da sua vida. E Deus é Senhor, Ele faz um rebuliço. Transforma, estou vendo aqui a Ângela. Dona Pina veio da Itália. Por que ela veio para cá? Por que tua mãe veio para cá? Nunca falou por que ela saiu da Itália? Veio para trabalhar. Ela não veio para trabalhar. Ela veio para conhecer o seu Osvaldo, para formar uma família, para um dia se converter, estar na igreja A Palavra Viva, ter a sua célula lá no Clube Português e ser instrumento de Deus para a salvação. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: Deus ainda não completou a obra que Ele vai fazer na tua vida. Diga: mas você tem a habitação de Deus hoje dentro de você. Queridos, você quer que Deus flua na tua vida? Comece por se humilhando na sua presença. Tire toda a vaidade. Você é alguma coisa não. Você é simplesmente um grão de areia neste universo de criação de Deus. Mas mesmo assim, Ele manifesta a sua presença na sua vida. Diga: Jerusalém, minha cidade. De Judeia, meu estado. Samaria. Samaria para mim fala de quebra de fronteiras, de quebra de preconceitos, de quebra de paradigmas. Por quê? Porque Samaria, queridos, era uma terra que o judeu nem pisava lá. Se o judeu tivesse que sair da Judeia no sul para Galileia no norte, a Samaria estava no meio, ele dava a volta. Por quê? Porque os judeus da Samaria tinham se misturado com outros povos. Eram miscigenados. Ali havia um preconceito étnico. Tem muita gente que vem de outros países para o Brasil. Falei da Dona Pina. Nós temos um irmão que é argentino. Fala a verdade. Você tem ou não tem preconceito com argentino? E eles têm conosco também, mas Deus faz isso. Ele tira argentino da Argentina para vir para o Brasil, para adorar junto com o povo brasileiro, e aí o preconceito cai, e o diabo é envergonhado, porque quando tem Jesus não tem barreira, quando tem Jesus tem ponte. Samaria fala de quebra de preconceito étnico, mas fala também de quebra de preconceito religioso. Porque certa vez a samaritana falou: escuta, Senhor, onde é que se adora de verdade? Em Jerusalém e Samaria. Havia uma disputa, depois que as tribos se dividiram, tinha uma disputa. Jesus falou: quer saber? Não é nem lá nem cá. Porque o Pai está à procura de adoradores que o adorem em espírito em verdade. Não é o lugar, é quem. Olhe para a pessoa do teu lado. Você precisa acabar com o preconceito. Porque Deus é adorado onde o invocar. Hoje tem gente que pensa que Deus não pode salvar um católico. Diga para a pessoa do teu lado, diga: tem gente lá na igreja católica adorando a Jesus. E porque adora Jesus, Deus se manifesta. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Para de preconceito.
Onde houver alguém que invoque o seu nome em espírito e em verdade, eu ali estarei. E o diabo quer dividir, quer levantar muros. E aí divide a igreja. Por causa que uns acreditam que o batismo é por imersão e os outros por aspersão. Porque uns acreditam que os dons acabaram e os outros acham que não acabaram. E aí os muros vão sendo levantados, mas está chegando a hora, e a hora é essa, que o poder do Espírito Santo vai quebrar os muros e vai levantar pontes para que o povo de Deus seja instrumento da sua glória. Onde houver, nos 4 cantos da terra, haverá adoradores invocando o nome de Jesus. Olhe para o teu irmão do lado, para de preconceito. Em qualquer lugar que alguém invoque o nome de Jesus, Ele se manifesta. Queridos, vocês sabem onde Deus está se manifestando de uma maneira extraordinária hoje? No mundo muçulmano. O Irã é o país do mundo que mais tem crescimento do evangelho percentualmente. E os testemunhos, entra na internet, põe, muçulmano viu Jesus e se converte. Tem trocentos testemunhos. Perseguidos, muitas vezes tendo que dar a própria vida, e Jesus aparece. Deus está em você, e Ele quer manifestar o seu poder em Jerusalém, Judeia, Samaria e até confins da terra. Jesus está voltando, irmãos. Pentecostes fala da manifestação da palavra. No primeiro Pentecostes, em forma de tábuas. Depois Jesus veio em forma de gente. E no Pentecostes, no nascimento da igreja, através do Espírito Santo habitando na sua vida. Você quer saber se o Espírito Santo está em você? Quantos aqui tem luta interior? Esse é o Espírito Santo. Porque quando você não tinha o Espírito Santo, você se entregava à carne e estava tudo bem. Mas hoje Ele habita em você. E ainda que haja uma luta tremenda, o poder do Espírito Santo começa a te dominar. E você vai deixando o pecado e vai se santificando. Porque Ele é santo e onde Ele habita, Ele santifica. E ainda que para cada um o tempo seja diferente, o caminho de Deus é o caminho de tirar você das trevas e levar para a luz. Tirar de uma vida de cadeias para uma vida de adoração, amém? Tirar de uma vida vaidade para uma vida de humilhação na presença de Deus. O Espírito Santo é quem faz isso na tua vida, amém?